Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Sou o pastor Adilson Rogério, estou com a esposa Marcele Dias. Combinandinho hoje. Sempre, né? Sempre, né? E o nosso papo de jovem hoje, olha, gente, é coisa de, sabe? É top, top, É top. coisa cabeça mesmo. Papo cabeça. Sabe? Papo cabeça. Saca a sopinha de letrinha? A gente tomou hoje. Porque hoje nós temos uma doutora. Olha que privilégio. Coisa chique. Né? Coisa chique. Amiga nossa, foi minha professora de pós-graduação, faz tempo, não sei nem se ela lembra mais, né? Docência na educação, 2000 e, sei lá, 2008, nem lembro mais. Né? Faz tempo, né? Faz tempo. Mas vamos fazer assim, vamos começar então o nosso bate-papo. Eu vou ler um texto que, ó, ela vai gostar, eu acho. Eu acho que ela vai entender bem o que eu quero dizer com o texto. Tá? O texto é de Romanos 12, verso 2, que diz assim, ó: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. O nosso tema hoje, fala pra mim. O tema hoje, eu vou ter que colar. Vai ter que colar? O tema hoje é pós-modernidade e a cosmovisão cristã bíblica. Não é complicado. Fique tranquilo, não é complicado. A gente trouxe uma tradutora VIP. Isso. Para poder explicar pra gente que história é essa. O que é isso, né? Essa sopa de letrinha aí tem algum... Você já ouviu falar em cosmovisão? Se já, coloca um joinha aí nos comentários. Coloca alguma coisa nos comentários pra gente saber. Tá bom? Se não, não é vergonha não, tá? Faz bem pouco tempo que essa história de cosmovisão começou a fazer parte da minha rotina. É. Porque é assim, na verdade, a gente não pode simplesmente ficar parado e sempre tomando leitinho. A gente tem que investigar, né? Então depois eu vou falar com ela, inclusive. Calma que a gente já se apresenta, tá, doutora Gleise? Mas assim, eu estou estudando, nós estamos fazendo um estudo que é sobre o fim dos tempos. E tem um monte de coisa que o pessoal fala assim, do que ele está falando? O que é isso? O que é aquilo? É importante a gente buscar cada vez mais conhecimento. A Marcele vai apresentar a nossa convidada e eu acho que ela poderia falar muito mais do que ela é, a formação dela, né? Porque eu acho que não sei se você conseguiu anotar tudo ali. Ó, é tanta coisa que eu acho que eu anotei o básico. Se faltar alguma coisa, você me conta, tá? Olha, a nossa convidada de hoje, a gente não chamou de VIP à toa, não, né? Foi professora do meu marido, será minha em nome de Jesus. Isso aí! Ela é professora dos cursos de pós-graduação da Fabapar. Ela é graduada em Pedagogia, Educação Cristã, Teologia, mestre em Educação, doutora em Teologia e autora de livros da De Santos Editora. Faltou alguma coisa, Gleice? Ai, gente, só tudo tá isso ótimo. mesmo? Na verdade, eu ainda tenho um pós-doutorado. Nossa! Não coube no meu papel. Mas eu acredito que a maior titulação que eu possa ter é de ser serva do Senhor. Amém, glória a Deus. Bênção. Tá, então vamos entrar então. Antes de saber o que é, a gente precisa saber o que não é. Vamos primeiro pro conceito, né? O que seria a cosmovisão? Não, deixa ela falar o que não é, porque fica mais fácil de entender então o que é. Então... Quando a gente sabe o que não é a parada, a gente consegue captar o que é melhor, não é? Com certeza. Cosmovisão não é algo do outro mundo. Primeira coisa. Mas parece. Parece, mas não é, né? Por causa do nome, né? Cosmovisão, né? Outra coisa que cosmovisão não é uma teoria, né? A gente pensa também, né? Pelo nome, é algo que está associado a uma teoria, né? Ou seja, algo que a gente vai ter que comprovar cientificamente, nada disso, tá? A gente pode até dizer que
Cosmovisão tem muito a ver com a nossa vibe. Aí, ó. Ó, aí, jovem. Né? Entra na vibe. Entra na vibe. Entra na vibe. Por quê? Porque existem várias vibes, né? E a cosmovisão, ela também tem várias vibes. Só que a gente precisa saber qual é a nossa vibe, né? Uhum. E para saber qual é a nossa vibe, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me distanciar daquilo que não é bom, para que eu possa enxergar. Então a gente já pode dizer que cosmovisão é uma forma de enxergar. Então, tem muita gente que está precisando de óculos. Boa! Tem muita gente míope, né? Que precisa desse óculos para poder enxergar essa realidade. Já coloquei o meu. Então, cosmovisão não tem nada a ver com visão cósmica. Ó, ganhei um óculos também. Não tem nada a ver com energia cósmica, nem com, vamos dizer assim, nem com situação associada, vamos dizer assim, a seitas, nada disso, viu, pessoal? Não tem nada a ver com isso, não. Cosmovisão tem a ver com as lentes, com óculos. Ou seja, a forma como cada um enxerga a realidade, mas essa forma, isso que eu também queria dizer, ela não é individual. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que me deslocar para outro local aqui, da minha casa, porque eles estão fazendo muito barulho onde eu estou. Eu vim para cá para ninguém fazer barulho e agora, entendeu? Vem todo mundo para cá. Parece que eu atraio as pessoas, entendeu? Então, aí, ó, tá vendo? Que eles me amam. E a gente vai ver o seguinte, né? Que por ser um óculos, então quando eu coloco esse óculos, eu vou enxergar a partir desse óculos. E esse óculos vai me dizer exatamente, né? E vai me responder quais são as questões, vamos dizer assim, essenciais para que eu possa enxergar bem. Por quê? Porque se eu enxergo bem, eu faço uma distinção entre aquilo que eu estou enxergando e aquilo que o outro está me dizendo, me mostrando e dizendo, isso é verdade, olha aqui, isso é real. E aí eu olho para mim, para o meu óculos e digo, opa, não, isso que você está me dizendo não é real, não. Por isso que eu falei, né? Que a cosmovisão tem muito a ver com a nossa vibe. Por quê? Porque ela vai dizer exatamente aquilo que eu, vamos dizer assim, aprecio, aquilo que eu acredito, aquilo que eu luto, aquilo que eu não abro mão. Então, cosmovisão me ajuda a não abrir mão de algumas coisas. E essas coisas se chamam verdades. Verdades fundamentais. Engraçado, né, que o Adilson abriu aí o texto, que era o texto que eu ia falar. Né? Falei. Porque é o texto, entendeu? Que, de fato, mostra que a gente tem que ter renovação aqui, ó. Só que a gente não renova somente mente, a gente renova mente e coração. Por quê? Porque aquilo que a gente guarda, né? Aquilo que é legal pra gente, aquilo que a gente dá valor, a gente... É engraçado, né? É como se fosse um sentimento que a gente não quer perder. Aí o que a gente faz? A gente guarda isso no coração. E o coração, olha só, né? Revela, né? Mostra pra gente um sentimento e mais ainda um comprometimento. Por isso que quando a gente fala assim, eu amo você, isso é uma vibe também. Por quê? Você está dizendo, não está dizendo de boca para fora, você está dizendo aquilo que você sente, que tem valor para você, que tem significado para você. Então, veja, o amor não é qualquer coisa. O amor é um sentimento forte, né? Que mexe com as nossas estruturas. A cosmovisão também é assim. Ela mexe com as nossas estruturas. Ela diz assim, olha, ladies, isso que você crê porque você aprendeu dessa maneira. E você crê porque é verdade. E é verdade por quê? Porque há algo que impacta a sua vida. E isso impacta por quê? Porque não veio de você. E não veio de ninguém. Mas veio daquele que nos fez. Quando a gente fala de cosmovisão, né? E no caso, a nossa cosmovisão, a nossa vibe,
A gente tem que acreditar que essa cosmovisão, ela não veio do ser humano, mas ela veio de alguém que nos deu identidade. Olha só que bacana. Então, veja, eu quando olho para qualquer pessoa, né, eu digo, nossa, ela tem o DNA de Deus, porque foi Deus que fez. E por que eu penso assim? Porque a minha cosmovisão, ela diz que Deus é o Criador. Diferente, né, daquilo que está circulando na realidade hoje. Que a pessoa diz assim, não tem sentido para a vida. Viver para quê? Olha só que absurdo, né? Aí o que a pessoa faz? Como ela não vê sentido, não vê significado, ela não encontra, vamos dizer assim, valor na vida, aí ela faz o quê? Ela tira a vida dela. Simplesmente porque ela não compreendeu que a gente é imagem e semelhança do Criador, que nós fomos criados por um propósito lindo, maravilhoso, não é? Que é exatamente, olha só, dar glórias a Deus, glorificar a Deus em tudo aquilo que a gente faz. Por isso que lá, né, na palavra de Deus, nós vamos encontrar exatamente esse texto. Tudo que você faz, seja comer, seja beber, seja qualquer outra coisa, veja só, qualquer outra coisa a fazer, tudo seja feito para a glória de Deus. Ah, então peraí, aquilo que eu faço, Deus se agrada. Aquilo que eu faço, né, tem que ter uma conexão com esse Deus que se revela. Então, o Deus que se revela, ele vai dar a gente indicações, olha só que legal, indicações, sinalizações, né, de que aquilo que fazemos para a glória de Deus. Então é exatamente por isso, por causa dessa questão, que Satanás está batendo direto na questão da identidade das pessoas, destruindo a identidade das pessoas para que elas não se percebam, não se vejam. É como se ele pegasse essa lente e quebrasse para manter as pessoas cegas. Né? Cegas. E aí o que acontece? Aí veja o que a sociedade faz. Você assume a identidade que você quer. Você pode fazer uma mudança, uma transformação da sua identidade. O que a gente precisa entender, né, esse momento e assumir o nosso posicionamento. Ou seja, a gente precisa usar a nossa cosmovisão. Olha só, em Romanos vai dizer assim: se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Essa é a nossa certeza, né? Que aquilo que fazemos, nós o fazemos motivados pela, vamos dizer assim, pela ação de Cristo, ou seja, por aquilo que ele fez por nós. Então, quando a gente olha para a nossa cosmovisão, a gente encontra não palavras de morte, mas palavras de vida. E quando a gente encontra essa palavra de vida nos enche de esperança. Por isso que a gente não precisa ter vergonha daquilo que a gente crê. Por quê? Porque a gente é conduzido, olha só, conduzido, né, a olhar para, inclusive para essa realidade que aí está e dizer: Senhor, tu tens o controle, tu és o dono da história. Eu não preciso temer, mas, né, eu preciso confiar naquele que me fez. Então, veja o que eu estou dizendo, né? Enquanto a realidade lá fora, né, a pós-modernidade, diz assim: olha, não tem esperança, você vive para morrer, né? Aí a gente lembra da palavra e a palavra diz assim: não, você vive para me dar glória. Veja, eu já fiz tudo por você. Então, é só você me aceitar, é só você caminhar comigo. Por quê? Porque o que eu quero para você é vida. Então, veja, Deus
ele é o doador da vida, ele dá a vida. É claro que, né, a morte chega para qualquer um, mas a gente tem uma certeza que não é ali que pode. Por quê? Porque a Bíblia fala isso. Ela diz, olha, mesmo que isso aqui acabe, né, está sendo reservado algo muito melhor para você. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa garantia. Essa é a nossa segurança. Então, quando a gente está dentro dessa sociedade em que não crê em mais nada, em que, vamos dizer assim, os relacionamentos são fluidos, né? Tanto que assim, olha, a gente usa um monte de jargão. É ficar, é experimentar, é trocar, né? Como se as pessoas fossem objeto, né? Como se as pessoas não tivessem, vamos dizer assim, finalidade, né? Como se elas não tivessem algo, vamos dizer assim, bom para ser compartilhado, né? Mas que fosse assim, vou aproveitar dela, eu vou tirar dela o máximo que eu quiser e depois eu descarto, jogo fora, me cansei e vou para outro. Para, gente. É pessoa, tem sentimento, é imagem e semelhança do Criador, né? Então a gente tem que ter compaixão, a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter um sentimento de alteridade. O que é isso? É pensar no outro como eu penso em mim. Então por isso que não dá para ser individualista, né? A gente tem que ter essa noção de comunhão. Antigamente as pessoas tinham valor e as coisas eram usadas. Hoje, na pós-modernidade, as pessoas estão dando valor para coisas, para animais, e estão usando pessoas. É uma deturpação daquilo que de fato precisa ser, né? Então, veja só, eu dou valor, vamos dizer assim, a coisas materiais. Então, se sai um celular, é do último tipo. Né? Aquele que eu tenho já não presta mais, eu quero aquele outro. Isso aí. Né? E aí o que acontece? Aí a gente vai descartando, né? Só que ao mesmo tempo que a gente descarta as coisas, a gente está descartando pessoas. Isso mesmo. É interessante porque antigamente, quando alguma coisa estragava, a gente mandava para o conserto. Hoje em dia, quando a gente estraga alguma coisa, você vai na loja e compra outra. Tanto que as coisas já não são mais nem feitas para durar muito tempo. Você compra um liquidificador hoje por R$ 29,90 e daqui a pouco ele quebra, você joga ele fora e pega outro de R$ 29,90, né? Isso, é algo bem momentâneo. Assim, hoje eu tô bem, amanhã eu tô mal, né? Porque aí, porque eu não tô bem hoje, então eu saio para desabafar, aí para poder me encher, aí eu me encho de um monte de porcaria. Aí no outro dia, aí eu digo, caramba, o que foi que eu fiz? Nem lembra mais. Por quê? Porque é esse vazio, né? Esse vazio que está aí presente, né? Que ele não, vamos dizer assim, ele não vai preencher. Porque quem preenche a nossa vida é Deus, é Cristo, né? E a gente precisa entender isso. Isso está na nossa cosmovisão. A nossa cosmovisão diz isso, né? Ela diz, olha, para de ficar procurando as coisas, entendeu? No mundo, ela não vai te preencher e não preenche. Por isso que a gente tem que ter esse relacionamento com Deus, esse relacionamento com Cristo, com os irmãos, porque é isso que nos sustenta, é isso que nos alimenta, né? Então, veja só, é tão engraçado, né? Tem eu acho que é um pagode, né? Vou varrendo, essa coisa assim. Né? Veja, a própria letra já diz, ou seja, olha, se não presta, vou varrendo, vou jogando fora, porque a gente vai aquilo que está sujo. Isso mesmo. Não é? Ninguém vai o que está limpo. A gente vai o que está sujo, o que está incomodando. Só que o que acontece? Chega num momento, entendeu? Que faz um entulho. É verdade. E faz o que com esse entulho? Aí é quando a pessoa chega naquele ponto e diz, não tem mais sentido. Por quê? Ela já conseguiu, ela varreu tanto, né? Ela não quis, vamos dizer assim, acertar as coisas, ela não quis, vamos dizer assim, enfrentar, né?
os desafios, os problemas, e começou a botar debaixo do tapete, bota, chega num ponto que ela diz, olha, não tem mais o que fazer, e ela se vê numa enrascada, porque ela não sabe mais a quem pedir socorro. E o não enfrentamento... Porque ela acha que ela tem que fazer. E o não enfrentamento das situações não faz os problemas sumirem, assim, como o passe de mágica. Eu fingi que o problema não existe, não faz ele sumir e evaporar. Eu sair de um lugar e ir para outro, o problema me acompanha, porque ele está dentro de mim, né? A gente tem que... Essa é a primeira, vamos dizer assim, a primeira lição que a gente tem, né? Não sei se é lição, mas o primeiro princípio que a gente tem. Veja, se eu tenho um problema, eu levo a Deus as minhas aflições. Isso aí. E ele escuta. A gente pensa que ele está... Tem gente, inclusive, que diz assim, Deus já não está mais no mundo. Para com isso, ele tem controle de tudo. Só que ele tem que deixar. Sabe por que ele tem que deixar? Porque a gente foi feito para a liberdade. Isso. A liberdade, ele não fez a gente prisioneiro. Não colocou a gente em jaula. Então a gente faz escolha. E é isso que a gente precisa entender. Nós fazemos escolha, porque ele deu a liberdade da gente escolher. Por isso que a gente diz, você escolhe qual é a vibe que você quer ficar. Você quer ficar na vibe que te dá segurança ou na vibe da efemeridade, ou seja, do passageiro, né? Dessa alegria aí que a gente tem momentânea, depois está na tristeza de volta, né? Então, é isso que a gente precisa entender, né? E é isso que a gente precisa também escolher, né? Deixa eu complicar. Qual é a alegria que preenche, né? Deixa eu complicar um pouquinho mais, porque olha só, vamos supor. E não complica não, deixa a coisa mais não, clara. é brincadeira. Se você está complicando muito, não. É assim, como eu sou da área de engenharia, será que a cosmovisão que tem em nós não seria talvez também alguns filtros? Porque vamos supor, eu lembrei agora que de vez em quando eu tiro o nosso pôr do sol aqui, eu faço uma foto do pôr do sol, né? E aí o que eu faço? Normalmente eu jogo um filtro em cima para poder ficar mais avermelhado, para poder dar mais cor. Para dar destaque naquilo que você quer que apareça. Isso. Então assim, será que essa cosmovisão não seria algo assim que eu quero que seja daquele jeito, mas na verdade a realidade não é? Caiu. Olha, o que você acha? Eu digo assim, sabe? A cosmovisão, ela vai dizer assim, por que eu estou aqui? Ela vai dizer, será que a vida termina com a morte? Ela vai dizer também, existe ética, bem e mal? Será que é o ser humano que é detentor de todo o conhecimento? Então, veja, para cada pergunta dessa, né? É utilizado exatamente esse filtro que você está dizendo. E aí, veja, quando eu utilizo esse filtro com, olha só, com um olhar que é peculiar dessa cosmovisão. Então, quando eu digo assim, existe bem e mal? Na minha cosmovisão cristã bíblica vai dizer, existe. Mas só que, veja, não existe relativização. O que é bom, o que é mal. Por quê? Porque a ética que eu acredito, ela veio de Deus. Então, ele já me disse, olha, Gleides, isso aqui, veja, se você fizer, você dá glória para mim. Se você não fizer, você não dá glória para mim. Então, você escolhe. Aí eu digo, puxa, não quero dar glórias ao Senhor, então eu não vou fazer. E eu não vou fazer não é porque eu sou boa, e eu sou melhor do que ninguém. Não, mas é porque eu tenho um Deus, entendeu, que merece o meu louvor. Só que às vezes a gente erra, mas ele compreende, né? Então veja, eu não sou perfeita. Ou vocês acham que eu sou perfeita? Claro que não, né? Não sou perfeita. Mas a gente aprende, né, a pedir perdão, e Deus perdoa, Deus dá chance, Ele ensina, porque Ele nos ama. Então veja, ao mesmo tempo que Deus usa da sua justiça, Ele também usa do seu amor, e há um equilíbrio, né? A injustiça, a gente que faz.
O desamor é a gente que promove, é a gente que provoca. Com o quê? Com as nossas atitudes, ou seja, com os nossos filtros, que às vezes são filtros errados. Porque veja só, se a pessoa diz assim, olha, você tem que viver para ser feliz, você tem que ter o sucesso, independente de como você conseguir. O que isso significa? Que eu vou passar igual trator em cima de qualquer um, porque eu quero sucesso. Aí a minha cosmovisão diz assim, Gleides, não é assim não. Né? Você vive em comunidade, você não pode ir passando por cima de todo mundo, entendeu? Como se as pessoas não tivessem valor. As pessoas têm valor para mim. Para com isso. Então, veja, respeite. E se você alcançar alguma coisa, é porque, entendeu? Houve ajuda de um monte de gente, não foi só você sozinha. Então, é isso que a gente precisa compreender. Outra coisa, quer ver? Né? É que quando as pessoas chegam na faculdade, elas começam a mudar. E elas estão achando que estão fazendo bem, né? Porque está mudando, né? Faculdade. Estou evoluindo. Agora eu penso sozinha, né? Eu sou um ser evoluído, então eu não me prendo mais, né, às questões da Bíblia, porque Bíblia é coisa do passado, Bíblia não... Aí eu digo para vocês, gente, a fonte de todo conhecimento é Deus, né? Inclusive para fazer essas outras teorias, né? Porque a capacidade é dada para todos indistintamente. Então não é só para os escolhidos, não tem isso não. Deus nos fez e nos ama, né? E a todos, não é só um pedacinho, né? Não, Ele quer que a gente compreenda, que a gente conheça a Ele. Conhecimento é uma forma disso. Então, a gente também conhece a Deus pelo conhecimento. Por exemplo, quando a gente está fazendo uma experiência, né? E você observa, né? Por exemplo, germinar, né? A forma como, por exemplo, ocorre a gestação, tanto de animais quanto do ser humano. Gente, é uma beleza, vamos dizer assim, é algo muito bem feito. Que o ser humano quis tentar fazer e só faz aberração. Então, veja, a gente, na verdade, tem que entender assim, olha, aquilo que a gente é, enquanto Constituição, veio de um Deus maravilhoso, de um Deus que se revela. Olha, é poucas as religiões que a gente tem um Deus que se revela, que se faz homem. Que se importa. E que se importa comigo, com você, e que é relacionamento. Geralmente, quando fazem as figuras do Deus, é aquele que impõe, é aquele que vem, né, querendo, vamos dizer assim, acabar com a nossa raça, né? E aí você vai ver que não é assim, Deus, né? Deus ele não trata a gente assim. Então aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito vai influenciar na forma como eu olho para as situações e a forma como eu me comporto. Sim. Por quê? Porque, veja, onde a gente vai evidenciar a cosmovisão? Aí, agora sim. Onde que ela se evidencia? Ela se evidencia no grupo social, né? Quando você profere uma palavra, quando você tem uma resposta diferenciada, quando você tem uma atitude diferente. Tanto que as pessoas dizem assim, lá vem a crente. Né? Mas, veja, isso não era, a gente não precisa se incomodar com isso. Significa, então, que a nossa cosmovisão ela tá pulsante, ela está viva, ela movimenta. Então, a gente tem que falar, puxa, quer dizer que, né, o sal e a luz está brilhando, as pessoas veem isso em mim, então ok, é isso mesmo, e não se envergonhe disso, né? Isso é a nossa identidade, isso significa posicionamento. A gente precisa de posicionamento. Quando a gente se posiciona, né, a gente está dizendo sim para Deus. Quando a gente não se posiciona, a gente está negando a Deus. Né?
Então, veja, a gente precisa se posicionar e dizer, olha, eu não penso assim como você, me perdoe, né? Mas eu não penso assim, eu penso dessa forma por conta disso. Então, veja, a nossa cosmovisão, né, o nosso óculos, ele é um óculos muito mais includente do que excludente. As pessoas dizem assim, olha, vocês excluem as pessoas, muito pelo contrário, né? Porque nós somos convocados a amar, né? Quais são os 2 mandamentos? Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. E olha só, como a si mesmo. Então, como eu me amo, eu tenho que amar o outro. E aí, veja, é brilhante quando João vai falar assim, né? Ele vai dizer assim, olha, como é que você pode amar a Deus que não vê? Você pode amar o próximo que você vê e você não ama, e então como é que você ama a Deus que você não vê? Sem coerência. Aí ele vai dizer, gente, aí ele trata a gente, olha o amorzinho que ele faz, filhinhos, né? Ou seja, amados, amar a ele e amar o próximo como a mim mesmo. É tão simples, né? E a gente complica tanto, não sei porquê, né? Eu acho que é o ser humano, essa cabeça meu. E aí vem essas teorias aí, né? Aí querem fazer da gente, vamos dizer assim, bonequinho, né? Porque, para mim, a pós-modernidade, em muitos momentos, ela quer nos manipular. E ela quer nos calar. Dizendo assim, olha, tem que pensar igual a maioria. Quem disse pensar igual a maioria é você negar a si mesmo. Ou seja, você não se amar como ama o outro e nem amar Deus. Não pode. Né? Você falou sobre lá vem o crente, né? Tem essa expressão também assim. E aí isso me lembrou o seguinte. Normalmente as pessoas que não fazem parte do mesmo meio, não são crentes, não são cristãs, não são evangélicas, elas têm apenas o quê? Uma caixinha de informação sobre aquilo que ele, não sei se seria uma cosmovisão dele, né? Que ele talvez tenha tido experiências, o crente é aquilo, que na verdade todos os crentes são iguais. Todos são iguais, né? Então assim, a caixinha de informação dele é algo muito pequeno, porque ele não sabe, na verdade, a o que lente é. dele é diferente da nossa, com relação ao mesmo... Bem diferente. Então, como é que a gente faz, então, para poder a gente se livrar de certos achismos? Porque, assim, mesmo dentro do mundo cristão, mundo evangélico, tem pessoas que hoje em dia eles querem buscar a sua própria verdade e querem defender algo que é a sua verdade. Por que eu tô falando isso? Essa é uma palavra muito usada, a minha verdade, por que eu tô falando isso? Porque assim... olha, isso que vocês estão trazendo, né, também é fruto de uma pós-modernidade. Mas também é fruto da modernidade, né? Não existe verdade. Isso é a maior mentira. Né? Porque... Exatamente, porque Jesus diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade. Então, veja, ele se autodenominou a verdade. Né? Então, veja, se a gente entende isso, então quando a pessoa diz assim, é a minha verdade, a sua verdade, né? Não tem nada disso. Olha só que interessante, né? Jesus, ele vai falar dele mesmo e ele vai dizer assim, ó, eu não estou aqui por mim mesmo. Até ele cumpre, né, com esse propósito, né, de Deus. Olha só que bacana. Não estou aqui por mim mesmo, mas eu estou em obediência àquele que me enviou. E aí ele vai falar assim, ó, vocês não conhecem, mas eu conheço. Porque venho da parte dele e ele me enviou. Então, vejam, a primeira coisa é a gente dizer quem é esse Deus para o outro. Da nossa experiência. Falar da nossa experiência com esse Deus. Então, veja, não é ficar pegando a Bíblia e jogando em cima da pessoa. Não é isso. Mas é desse relacionamento. Então, eu tenho que nutrir um relacionamento com ele para eu poder falar para o outro como é que é isso. Porque, veja, Deus é pessoa. E ele quer relacionar, né? Relacionar-se, ele não quer essa questão distante. Deus não está distante da gente, não. Né? Ele quer essa aproximação. Então, se a gente pensar nesse sentido, né?
Então a gente vai ter o quê? A primeira forma, né? E a primeira forma que a gente tem para aproximar das pessoas é a gente assumir essa nossa identidade e dizer, olha, eu penso assim, né? Porque eu creio dessa maneira. É claro que se você crê de outra maneira, né, a gente pode conversar sobre isso, mas deixa eu contar como é que é. Né? Então, veja, não é afrontando, colocando medo na pessoa, dizendo, vamos dizer assim, encurralando a pessoa. Não, gente, é no amor, a gente demonstra, né, Deus em amor, porque Ele é amor, né? Ele é a fonte. Então, a gente precisa entender que esse é o ponto de partida, né? Mas a gente não pode abandonar os nossos posicionamentos. Ah, porque um disse, quer dizer, eu já me estremeço. Quer dizer, a pessoa diz assim, o que você crê é besteira. Aí eu digo, é besteira mesmo. Não, para. Aí o outro diz assim, olha, essa tua fé não vale nada, é uma porcaria. Vem pra cá, vem viver a vida. Viver a vida é o agora, é o aqui e o agora. Para. Será que viver a vida é o aqui e o agora? E aquilo que vem para frente? Né? Então, veja, a nossa visão ela tem que ser para frente, não para trás, e nem para o momento exato. Entendeu? Você tem que ser inteiro. Eu sempre digo assim, com Deus nós somos inteiros. Por que a gente é inteiro? Porque ele sabe exatamente aquilo que a gente é. Ele sabe os nossos erros, ele sabe, entendeu, o que a gente pensa. Com ele a gente não precisa esconder nada, ele sabe. Né? Então, puxa vida, saber, eu ter alguém que me conhece, sabe das minhas potencialidades, mas também das minhas fragilidades, nossa, e eu poder dizer, ó Senhor, você sabe que eu sou assim? Então vai mudando aí, porque, olha, eu não consigo não. E isso que é o bacana, né? Isso que é o bacana. Eu já estou com um pouquinho mais de idade que vocês, bem muito mais, né? E eu ainda faço essa oração. Né? Eu ainda faço essa oração. Né? Senhor, vai, torce aí o que tem que torcer, bota para fora o que tem que pôr, porque a gente, entendeu, precisa dessa, vamos dizer assim, dessa ação de Deus na vida da gente, para que a gente possa olhar e dizer, olha, eu não consigo. E a gente não consegue mesmo. Né? Então eu posso dizer o seguinte, que uma pessoa que vive uma vida sem conhecer a Jesus, sem conhecer o cristianismo e a palavra de Deus, ela tem uma cosmovisão diferente da nossa. Aí Jesus vem e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu vim dar vista aos cegos. E quando essa pessoa que tem uma cosmovisão embaçada da realidade se encontra com Jesus, ela recebe a lente da verdade e aí passa a enxergar a vida, as pessoas de uma forma diferente. E aquilo que era embaçado cria cor, nitidez. E aí aquela sujeirinha que eu não enxergava em mim mesmo, eu começo a enxergar e essa sujeirinha começa a me incomodar e eu quero me limpar. E quanto mais eu vejo, mais eu me limpo. E a gente costuma dizer que o mais limpo é aquele que mais se limpa, não que menos se suja. Né? Então a cosmovisão amplia a minha visão de mim mesmo, de Deus e do outro. Seria isso? Sim. Eu consigo enxergar a vida exatamente a partir das escrituras. Você fez uma excelente leitura. Ai, que bom. É exatamente isso. Né? Você assume, vamos dizer assim, você assume essa visão e a partir dessa visão há o desejo de mudar. Por isso que é renovar. Renovar, o que é isso, né? Vamos dizer assim, fazer de novo. É transformar mente, coração. Mas sabe por isso que a palavra ela nos ajuda muito nesse processo de crescimento. As pessoas têm muito medo do novo. E ultimamente, outra palavra muito usada é o novo. Né? A nova igreja, o novo momento, o novo. E as pessoas têm trava com o novo. Com a
cosmovisão bíblica com a lente focada da maneira certa que a Bíblia nos dá, ela nos enche de coragem para enfrentar o novo, não é verdade? Na verdade, assim, ó, eu tô aqui pensando, sabe, nessas palavras que a gente vai mudando, né? Por exemplo, novo normal. O que é novo normal? Isso não existe. A gente está vivendo a normalidade, né? Então, veja, o novo normal seria, eu nem sei se isso tem, né? Mas se fosse uma coisa altamente diferente, outra coisa que não fosse aqui, né? Aí o pessoal vai dizer o novo normal para as novas adaptações que a gente está vivendo. Então fala novas adaptações. Isso. Mas não novo normal. Isso não está normal. Me desculpa, isso não é normal. Outra coisa que a gente vê, por exemplo, né? A palavra, quando ela vai dizer que essa transformação, né, de mente e coração, ela vai dizer que é uma transformação que é completa, não é uma transformação pela metade. Não existe isso. Então, quando diz assim, você é uma nova criatura a partir dessa nova cosmovisão que você assume. Por quê? Exatamente, vamos dizer assim, a tua ilustração foi ótima. Veja, eu coloco a lente, aquilo vai me dando, vamos dizer assim, nitidez, transparência sobre a realidade. Aí eu olho para a realidade e digo, nossa, gente, como é que eu pensava dessa maneira? Como é que eu agia dessa maneira? Metanoia. Eu vi um vídeo que talvez você tenha visto também. Porque tá rolando bastante na internet, é um vídeo de um garoto e de um senhor que tinham, que tem, na verdade, sabe aquele problema de não conseguir ver as cores? Sim, é daltônico. Isso, um menininho daltônico e um senhorzinho daltônico também. O garotinho, principalmente, ele tá na sala de aula, ele é daltônico e de repente o professor chega e entrega o óculos para ele. E aí, quando ele coloca aquele óculos, que ele começa a ver as cores, tanto o garotinho quanto o senhorzinho, eles caem no choro. Porque dá aquela sensação, eu estava aqui esse tempo todo convivendo em tons de cinza e olha o que é vermelho, olha o que é o verde de verdade, né? E eles se emocionam profundamente, é olhar para o mesmo lugar, para o mesmo ambiente. Sim. E enxergar tudo diferente. Sim, é exatamente isso. Existe uma historinha do Maurício de Souza que retrata o que não é cosmovisão. E ele retrata exatamente o que é pós-modernidade. O nome da historinha se chama Incompatibilidade de Cheiros. De cheiros? Então tem o cascão, cheiros. Tem o cascão, né, e a rosinha. Então, o cascão não aguenta ficar perto da rosinha porque a rosinha é cheirosa. Rosinha não aguenta ficar perto do cascão porque ele é fedorento. Aí o franjinha cria uma pulseira, que é o quê? A pulseira que, vamos dizer assim, quando você está perto de outro cheiro, você não sente aquele cheiro, mas você só sente o seu cheiro. Então, isso. Então, rosinha sente o cheiro dela e cascão o cheiro dele. Justo. Isso não é conviver. Isso não é conviver, não. Isso não é mudança de cosmovisão. Não é relacionamento. Isso não é metanoia. Isso é você, exatamente. Os outros para ser igual você é, né? Exatamente. E assim, é você não abandonar, é você não querer fazer, vamos dizer assim, sacrifício por ninguém. Porque o outro não importa. O que importa é o que você quer. É o cheiro que você quer sentir, é o que você quer fazer e o outro não importa. Aí veja, gente, aí nós temos o quê? Nós temos um egoísmo, porque eu vivo para mim. Aí veja só. É um filtro que você vai dizer assim, tudo que eu quero ver tem que ser verde. Sim, tem que passar por isso aqui. Por mais que não seja verde. Exatamente. Aí você
Tá? Por isso que a gente, quando fala que tem a cosmovisão cristã bíblica, né, ela não veio de você, ela foi revelada. Né? Então, Deus revelou. E se Deus revelou, né, então, veja, é algo bom, porque ele é perfeito. Né? Nele não tem, vamos dizer assim, sujeirinha, não tem essas coisas não. Não cabe nele. Né? Não cabe. E amém, porque não cabe, né? Que a gente tem alguém de referência. Então, veja, gente, o que a gente precisa? Procurar referência. Deus é a nossa referência. Isso aí. A gente precisa de referência. E veja, quando a gente encontra em Deus a nossa referência, aí a gente também fala disso, dessa referência para outras pessoas. Essa é a segunda questão que a gente tem que fazer. Então, não apenas conviver, mas ter Deus enquanto a nossa referência. Aí, quando eu tenho Deus a minha referência, nossa, né? A pessoa pode até não gostar da gente, mas veja, quando ela tiver alguma coisa, sabe quem ela vai te procurar? Você. Por quê? Porque ela sabe que você tem um relacionamento com uma referência que faz sentido na sua vida e na vida de muitos. Aí ela vai dizer assim, nossa, eu vou ter que falar com ela, eu não queria não, putz, mas vou falar. Aí vai lá, né? Tanto que a gente até fica assim, nossa, tá falando pra mim? Né? E é isso, gente, porque a gente, na verdade, exala esse perfume, e não é o meu perfume, é o perfume de Cristo. Por isso que eu disse pra vocês, né? Que a historinha do Maurício de Souza não tem nada a ver com cosmovisão cristã bíblica. Né? Ela é pós-moderna. Porque eu não exalo o meu cheiro, eu exalo o cheiro de Cristo. Isso aí. Isso aí. Bom, eu acho que é isso aí. É isso aí, é isso mesmo. A gente está chegando no final mesmo, Gleides. Olha só. Tinha até um texto aqui que eu tinha separado, que olha só. Isaías 55, verso 8, que diz assim, ó. O Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. E eu não ajo como vocês. Então, assim, a gente precisa buscar o pensamento do Senhor para nós. Só que não é algo que, assim, achei, é isso aqui, acabou. Não, é algo constante que eu vou estar sempre buscando. E requer coragem, né? É uma caminhada, né? Nem sempre a gente vai entender, a gente precisa obedecer. Entendendo ou não entendendo, obedece. Depois, se Deus quiser, Ele te dá graça e você entende. Né? Mas ele vai estar... Principalmente que a gente vai ter que enfrentar problema, vai ter que enfrentar dificuldades, desafios, como qualquer outro. Sim, sim. Né? Mas uma coisa eu tenho que ter a certeza, que Ele está comigo. Amém. Amém. Isso aí. Ele é meu amigo. Né? E Ele quer caminhar comigo. É isso, gente. Deus, Ele quer caminhar com você. Ele não te vai deixar sozinho em nenhum momento, porque Ele ama você. Né? Então é essa certeza que a gente tem que ter. Né? Perfeito. Essa é a minha certeza. Amém. Então, quero agradecer, Gleides, imensamente. Foi maravilhoso. Eu sei que pode ser que tenha alguém que às vezes não entendeu muito bem. Mas assim, busca conhecer um pouco mais sobre isso. Vê todo o nosso encontro, a live de novo, tá? Se você chegou agora, dá uma revisada depois de novo lá no nosso canal, que a gente vai disponibilizar ela para você direitinho lá, porque foi muito boa, porque a gente precisa partir desse princípio, né? Que nós temos uma visão, que nós precisamos buscar a visão do Senhor na nossa vida, para poder caminhar junto com essa transformação de mente que é diferente do lado de fora. Né? A gente precisa fazer isso. Então, Gleides, muitíssimo obrigado. Muito obrigada. E olha, posso dizer só a última coisa? Pode, claro. Veja, olha, as pessoas dizem, né, que a gente não usa a nossa... que a gente é um bando de bonequinho que não pensa, não raciocina. Eu vou dizer para você uma coisa. É tudo diferente. Porque para compreender essa grandeza, a gente precisa refletir bastante.
Para entender, né, qual é o propósito de Deus, compreender aquilo que ele se revela, a gente precisa usar o raciocínio, porque tudo aquilo que ele fala tem lógica. Isso. Né? Então, veja, de fato, né, a gente vai ter que queimar muita massa cefálica para poder, entendeu? Para poder caminhar com esse Deus, porque ele não quer boneco, ele quer gente, e gente que pensa, gente que sente, gente que se comove, gente que abraça, gente que diz não, gente que diz sim, gente que se distancia quando tem que se distanciar e gente que se aproxima quando tem que se aproximar, né? Ele nos aceita. É isso aí. Joia. Então tá joia. Fica aí que a gente já vai se despedir de você. Deixa eu só me despedir do pessoal. Gente, muitíssimo obrigado pela companhia de vocês. Nosso Papo Jovem termina aqui. Se você ainda não conhece, se inscreve lá no nosso canal, tá? Entra lá, ativa o sininho para você poder receber, porque todo sábado nós temos o nosso Papo Jovem e você pode rever os que já foram gravados, tá bom? Fica na paz aí, que Deus abençoe vocês. Dá o like e comenta, hein? Não deixa de comentar, não. Grande abraço. Tchau. Você pode fazer uma mudança, uma transformação da sua identidade. E aí eu estou dizendo, gente, o propósito de Deus não é esse. Se Ele fez você, né? Ele fez com tanto zelo, com tanto carinho, com tanto amor, que você tem que dizer, Deus, obrigada, porque eu tenho vida em Ti, né? Eu posso compartilhar dessa minha identidade com os outros, né? Então, veja, a gente tem uma identidade forjada, olha que bacana, ou seja, feita a partir do próprio Deus. E aí eu chegar a olhar para mim, não quero ser Gleides, não quero